Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu estou empolgado aqui hoje com a nossa entrevistada, a Lorelei Lopes. Ela é do UP Consórcios, que é um braço, uma fintech de consórcios da Embracon, que é uma administradora de consórcios já de longa data, talvez uma das maiores aí dos consórcios que não estão vinculados, vamos dizer assim, aos grandes bancos, né? Como é Banco do Brasil, Caixa e aquela história, das independentes, como a gente chama. E ela veio aqui hoje dar uma palhinha para a gente do que está acontecendo nesse mundo, um mundo que das cotas, dos consorciados, que segue crescendo, né? Eu me lembro ainda quando fui exposto à figura do consórcio pela primeira vez, lá nos idos de 90, Lorelei, estou me entregando aqui, entregando a minha idade. Ali não existia condições de financiamento propícias, né? E o consórcio realmente supriu uma lacuna enorme que o mercado de financiamento não permitia aos brasileiros, né, adquirir seus bens. Mas o que me impressiona, e aí eu já jogo a bola para você se apresentar e talvez fazer um comentário se você quiser, é que mesmo com o crescimento do mercado de financiamento de veículos, imobiliário, motocicletas, etc., o consórcio segue firme, segue crescendo, segue botando gente para dentro e realmente não recuou como eu imaginei que talvez pudesse recuar lá atrás. Muito obrigado por fazer parte aí do nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, primeiro, obrigada, né, Frederico? A gente sempre gosta de falar daquilo que a gente vivencia e daquilo que a gente gosta de falar, de fazer. Então, falar do trabalho é sempre gostoso. Você colocou um ponto muito bem aí. Eu tenho 18 anos de consórcio, então fui vendedora, fui supervisora de vendas, fui gerente de filial, fui regional de vendas e hoje eu estou à frente de uma fintech, né, de consórcio há 1 ano e meio, na Embracon, tenho 10 anos de Embracon, sou Embracon ainda, mas há 1 ano e meio à frente do UP, que é algo bem fora da caixinha, dentro daquilo que a gente tem de consórcio tradicional. Agora, é lógico que quando eu paro para falar do UP e eu vou tecer 1 milhão de elogios, nada que eu fale de bem ou de bom do UP desmerece aquilo que existe de consórcio tradicional, que é inclusive a minha experiência de 18 anos. Você falou, já pensei que por N motivos talvez o consórcio acabasse. Eu, nesses 18 anos, por muitas vezes falei, olha, não sei não. E a gente sempre se surpreende, porque aí uma interpretação minha, tá? Não é uma interpretação simplesmente de mercado, mas sim conversando com os profissionais, a gente vê que quando o mercado está aquecido, vou dar um exemplo aí, meados, e a gente segue se entregando na idade, né? Quando eu falo 18 anos, a gente segue aí se entregando, mas vou dar um exemplo em 2010, ano, inclusive, que eu fui para a Embracon, a gente tinha um mercado muito promissor para imóveis, né? A gente está falando do momento de boom imobiliário, enfim, todo mundo brasileiro conquistando o sonho da casa própria e com uma taxa de juros legal, com um crédito disponível, e foi o boom do consórcio também. Na época, o 2010 foi um divisor de águas para a gente, falando do consórcio imobiliário. Aí você fala, tinha uma boa condição para financiamento. Você disse que conheceu o consórcio em um momento de escassez de crédito. E eu estou te dizendo que o nosso grande divisor de águas, por conta do consórcio imobiliário, que houve esse boom, e é lógico que consórcio imobiliário é faturamento, né? Você pode vender 10 carros, 10 cotas de automóvel de 30, ou uma de imóvel de 300, ou de 500, ou de 600. E foi num momento em que o Brasil estava a 1.000 e as pessoas estavam comprando casa. Por quê? Quando vem, olha, bate aquela coisinha, eu acredito no brasileiro, de agora eu posso. Aí ele vai pesquisar as alternativas. E aí ele se vê diante do consórcio e aí vê que é uma excelente alternativa. Ou seja, quando a economia está boa,
a gente vende bem consórcio. E quando a economia não está tão boa, ou seja, por falta de crédito ou por uma taxa de financiamento um pouco mais alta, vende-se consórcio também para algumas pessoas como única opção, para outras pessoas como melhor opção. E aí a gente segue o barco. Eu estava comentando aqui um pouquinho antes de um bate-papo em off, né? Fred, né? Pode falar Fred, a gente vai claro, claro. encurtando agora. Que um número que tem surpreendido a gente mês a mês, e é surpreendido mesmo, são os números durante a pandemia, porque a gente tem batido recordes. Então, no comecinho, a gente inclusive se perguntou o que está acontecendo, né? Por que as pessoas estão comprando tanto consórcio, sendo que a gente tem uma taxa de desemprego alta, a gente tem uma taxa de inadimplência alta, e as pessoas seguem comprando consórcio. E hoje eu tenho essa resposta, se você quiser eu comento depois, né, para a gente não se estender aqui num único assunto, mas realmente é o nosso produto brasileiro, né, 100% brasileiro, tem gente até que faz piada com isso, é brasileiro sim, tem uma origem lá no Japão, mas não esse consórcio estruturado que a gente conhece aqui, e vem sim ajudando muita gente a conquistar o objetivo, há muito tempo. Legal. Define para nós, então, o que é, como é que funciona, as condições em que é possível para aqueles que, porventura, ainda não conheçam o instrumento, não saibam como é que funciona, para que serve, se é que é para eles, né? O que se pode comprar com consórcio, um pouco de como é que funciona e o que dá certo, o que dá errado. Dá uma palhinha para a gente, por favor. Bom, o consórcio, lógico, ele vai ter algumas particularidades de acordo com a administradora, um consórcio específico para determinada coisa. Mas, no geral, se divide em 3 grandes grupos, que é imóveis, automóveis e serviços. Para imóveis, aí você pode, lógico, uma administradora vai aceitar determinado tipo de coisa, outra não, mas, no geral, é tudo relacionado a imóvel, uma construção, um terreno, uma quitação de financiamento, a compra de um imóvel urbano, imóvel rural, um apartamento, enfim, qualquer coisa ligada a imóvel. Para automóvel, a gente vai ter caminhões, motos, o auto tradicional, a gente vai ter o jet ski, o barco, um equipamento, um grande maquinário, enfim. E para serviços, que eu acredito que é o que gera mais curiosidade, as pessoas não conhecem tanto, é qualquer coisa que possa ser paga com uma nota fiscal de serviços. Tem um exemplo que deixa isso bem claro. Se eu quiser contratar um marceneiro para fazer uma cozinha na minha casa, eu posso pagar com uma nota fiscal de serviço, eu posso pagar com um consórcio de serviços. Se eu quiser ir até uma loja e comprar uma cozinha, aí eu já não posso usar o consórcio de serviços, porque não é destinado para produto. Eu posso pagar um tratamento dentário, eu posso pagar um procedimento estético, uma cirurgia, uma viagem, uma pós-graduação, enfim. Aí é um mar de possibilidades, porque é qualquer coisa que emita uma nota de serviços. Legal. Então, só para esclarecer, se você quiser construir o teu imóvel, dá para construir com consórcio imobiliário. Dá para comprar o terreno e construir. Entendi. Se você quiser financiar um automóvel, motocicleta usado, também você pode usar o consórcio para fazer isso. Pode. E uma cirurgia plástica ou um serviço dentário, sei lá, também dá para usar um grupo de consórcio para fazer isso. Exatamente. Nesses grupos de serviços, vocês têm, vamos dizer assim, consorciados que têm objetivos diferentes, imagino. Quer dizer, um vai ser contemplado e vai usar o crédito para um marceneiro, uma reforma, e o outro vai ser contemplado e vai usar o mesmo crédito para fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica. Eles podem coexistir no mesmo grupo de consórcio. Isso né? mesmo, o que não pode coexistir é auto com imóvel. Tá, okay. Então, por isso que no grupo de imóvel as pessoas têm objetivos diferentes relacionados a imóveis. Serviços, objetivos diferentes relacionados a serviços. É isso. Tá. Então, geralmente são 3 tipos de grupos. Tá, perfeito. Então, já que a gente falou de grupo, então fala um pouquinho da figura do grupo de consórcio, da administradora do consórcio, os tamanhos de grupo de consórcio, né? Quer dizer, dá para o nosso ouvinte um pouquinho, um gostinho aí do que é isso. Tá,
Os grupos, bom, o consórcio, apesar de muito antigo, as pessoas gostam de falar experiente, mas é antigo mesmo, né? O consórcio é antigo. Ele é muito moderno, por quê? Porque o conceito dele é moderno. Imagina que são pessoas com objetivos semelhantes que se reúnem para comprar um bem. Dentro desse grupo tem gente que tem pressa, tem gente que não tem pressa. Então, como funcionam as contemplações? Em relação a tamanho, Fred, também varia muito. No UP, por exemplo, a gente tem grupo de 400 e 600 pessoas. Já na Embracon, a gente tem grupo até de 900 pessoas. Ah, mas, Laura, o que é melhor, um grupo pequeno ou um grupo grande? O grupo grande, ele tem mais gente, como a dinâmica eu pego a arrecadação do mês, então todo mundo pagou parcela, e eu pego toda essa grana e vou dividir em contemplações. Então, esse dinheiro, ele não fica com a administradora. Pagou parcela no dia 15, no dia 20 tem assembleia. A assembleia é onde vão definir os contemplados. Então, se eu tenho um grupo grande, eu tenho mais saldo para contemplação. Se eu tenho um grupo pequeno, lógico que isso vai impactar no fator sorteio, porque tem a questão do sorteado. Então, todos os meses eu tenho um sorteado, alguns grupos a gente tem 2 sorteados. O restante é tudo contemplação através de oferta de lance, que é para favorecer realmente quem tem pressa. Porque a gente entende assim, se você tem pressa, quais são suas opções, né? Então, eu não estou fazendo consórcio para guardar dinheiro. Eu estou fazendo consórcio porque eu quero bem e rápido. Então, eu tenho que estar programado para isso. Porque se eu quero comprar alguma coisa rápida, eu já estou me programando. Se eu optar por um financiamento, eu vou usar esse valor como entrada. Se eu optar pelo consórcio, eu vou usar esse valor como numa oferta de lance. Ofertei o lance lá até um dia antes da assembleia. Não é um leilão, né? Tem gente que acha que é leilão. Ah, cada um vai... Não, eu vou lá e oferto meu lance quietinha, vou pelo aplicativo, pelo telefone, enfim, pelo meio que eu quiser usar. Ofertei um lance de 30%, por exemplo, e tô ali quietinha. No dia seguinte vai ter assembleia, a gente vai pegar todo aquele dinheiro que tem em caixa, vai tirar o dinheiro do sorteado, que é o primeiro, e todo o restante eu vou distribuir para as pessoas que deram lance. Então, se o maior lance no meu grupo foi 38%, aí o outro foi 37%, 36%, vai distribuir na contemplação. Se tiver saldo para chegar até mim, que ofertei 30%, eu vou ser contemplada. Se não teve saldo para chegar até mim, o que vai acontecer é que desconsidera, eu não paguei meu lance. É uma outra grande dúvida que as pessoas têm. Eu não perdi meu lance, eu oferto no mês que vem. Enquanto isso, lógico, eu estou participando de sorteio. Posso ser sorteada, mas aí é sorte. Perfeito. Acho que você falou várias coisas bem importantes aí que eu queria aproveitar para tentar pontuar. A gente recebe aqui algumas dúvidas de pessoas que não conseguem entender exatamente muitas das coisas que você falou aí, né? Infelizmente, o nível de educação financeira do brasileiro ainda precisa melhorar muito e esses temas são, às vezes, um pouco áridos, né, para quem não é culpa do brasileiro, não teve acesso a isso na escola, é muito, né, quer dizer assim, não é tão trivial assim. Então, quando eu conheci o consórcio, os grupos eram pequenos, Laura. Então, os grupos eram de 40, né, 50, até porque não existia nenhum consórcio imobiliário ainda, era só carro mesmo, alto, né? E não existiam o que a gente chama hoje desses grupões, você falou, de 500, 600, 900 participantes. Tem até de 10 mil, viu, Fred? Tá vendo? Em Olha aí. banco. Até de 10 mil pessoas. Então, eu acho que é muito legal você alertar, você fazer esse alerta para o nosso ouvinte, né? Vai aí a primeira dica aí da Lore, com meu endosso, que é, antes de entrar no grupo, dê uma olhada no tamanho do grupo. Porque se você não é um desses que tem um valor grande para dar de lance no começo, se você está contando com a contemplação via sorteio, né? Aí está num grupo menor, realmente é melhor para você. Obviamente que a chance de ser sorteado um em 50, né, é bem maior do que um em 10 mil. Tem gente que, por incrível que pareça, pode parecer muito básico, mas tem gente que não leva isso em consideração, ou sequer sabe disso. A segunda coisa que eu acho que a Lore falou que é legal é essa história do lance, né? Acho que ela já começou a dar alguns referenciais aí de quanto é que tem que ter um lance, mais ou menos. Isso varia de administradora para administradora, de ramo de atividade de consórcio, né? Um imobiliário, para motocicleta, etc. Mas são valores altos, né? Ou seja, 38%, 40%, 40%, assim. Vamos ter em mente, né, para relativizar isso sempre que
nós estamos no Brasil, e o Brasil é o país onde o cidadão tem dificuldade de dar 10% de entrada, muitas vezes, num financiamento de automóvel. Muitas vezes ele tem que tomar o financiamento de automóvel junto com o parcelamento da entrada no cartão de crédito, ou num crédito o pessoal não consegue lá né, concomitantemente. Então, ter os 40% para dar de entrada, ou, desculpa, de lance, no caso do consórcio, para realmente conseguir colocar as mãos no bem na largada, de partida, é uma coisa que pouca gente tem, tá? Então, eu acho que eu queria só pontuar essas duas coisas aí, muito legal, que já começamos com esses dois alertas logo de cara. A gente estava comentando em off aqui, né, que o consórcio tem que ser vendido para quem sabe o que está comprando. Ele pode ser um bom meio concretizador de sonhos, desde que a pessoa saiba onde é que ela está entrando. Mas desculpa, eu te interrompi, você ia falar. Não, eu ia falar sobre essa questão do percentual, né? Você fala de finanças no seu podcast, e assim, pensar que não existe milagre, né? Tudo é com muito planejamento. Então, se a gente pensar assim, onde que o consórcio pode encaixar de uma forma positiva na vida de alguém? Poxa, você vai ter o seu primeiro carro? Vamos focar no automóvel aqui, né? O imóvel é uma coisa um pouco mais complexa. Mas imóvel realmente não tem jeito. Você não vai financiar 100% e nem vai parcelar a entrada no cartão de crédito. Mas vamos pensar numa coisa um pouquinho mais simples que é o automóvel. Você vai comprar o seu primeiro carro. Poxa, você tem que se planejar, porque se você não conseguiu guardar dinheiro, por que você acha que depois você vai conseguir encarar a entrada no cartão de crédito, mais a parcela? Então, a gente tem um nível de ansiedade, né? E acho que a primeira coisa quando você começa a se organizar financeiramente, é você baixar esse nível de ansiedade e saber que tudo que é planejado vai sair mais barato, vai fazer bem para o teu bolso, vai fazer bem para a tua vida. Lógico, né, hoje eu estou à frente, mas eu fui vendedora e muitas vezes eu estive na frente do cliente, até mesmo para vender um consórcio de imóveis, e ele falava assim, mas no financiamento eu tenho agora. Eu falava, é verdade, o financiamento é muito mais fácil para você, se você tá lá, se você se planejou, se você já tem uma entrada, é mais fácil. Só que um dia que o consórcio ele vai encaixar e vai refletir, ele vai refletir daqui 15 anos. Porque com muito azar, daqui 15 anos você quita o seu consórcio. E você está preparado para evoluir em relação a patrimônio. E hoje, com essa mesma parcela no financiamento, você vai financiar um imóvel em 30 anos. Então, a diferença não está no hoje, muitas vezes a diferença está no amanhã. Quando você se planeja, quando você aguarda, e aí a gente entra na questão expectativa, né? Que a gente estava falando em relação a lance, tem que se planejar, não tem segredo, não tem outro segredo, senão é milagre, senão você está caindo, porque tem sim, como tudo, tem gente que se você optar hoje por pesquisar um consórcio, tem gente que vai falar, não, fica tranquilo, tá tudo certo, né? Daqui 3 meses você vai estar com o seu bem, você vai ter o seu carro. E infelizmente isso acontece desde o momento que você vai contratar, sei lá, uma assinatura de TV a cabo, até se você estiver na frente de alguém que, enfim, né? Tá ali para falar o que você quer ouvir, às vezes a gente vai criar uma expectativa que não é verdadeira. Então, assim, falando do primeiro carro, me preparei, guardei um dinheiro, comprei meu primeiro carro. Vai ser um pouco mais difícil nesse. Guardei o dinheiro de lance, tudo, fui lá, comprei meu primeiro carro. No segundo, poxa, você já está fazendo uma troca. Então, você vai vender o seu carro para comprar outro. Ou, o melhor ainda, eu estou com o meu carro, tá tudo certinho com ele. Enquanto isso, acho que todo mundo conhece alguém que está sempre pagando uma cota de auto. E aí, quando contempla a troca de carro, não é assim? Todo mundo tem um amigo que paga uma cota de auto e troca de carro quando contempla. Agora, se você está se programando mesmo com o lance, o ideal é, independente da administradora, você pedir para ver as médias de lance. Porque quando você entra, eu entrei num consórcio, eu tenho acesso às médias de lance. Só que antes não, aí você depende mesmo do seu vendedor, enfim, né, de passar essas informações. Bom, no UP a gente passa no bot, viu? Porque nós somos transparentes. Então, no bot mesmo, você já consegue ver o resultado da assembleia anterior. Então, quer dizer, se no mês passado estava saindo com 30, eu entendo que nesse mês a tendência é sempre cair, né? Sempre vai caindo. E aí te dá pelo menos uma ideia daquilo que você precisa ter para poder ser contemplado. Caindo lentamente, mas caindo, né? Os mais ansiosos Caindo, oferecem os lances um pouquinho maiores no início do grupo e aqueles os mais afortunados, mais endinheirados,
vão sendo contemplados e saindo, e vai ficando o pessoal que tem um pouquinho mais de paciência, um pouquinho menos de dinheiro, e aí de 30 cai para 29. Legal, boa dica também que vocês disponibilizam esses valores antes, a pessoa ter que entrar. Não quero ser injusta com ninguém, se tiver alguém aí eu não conheço, e a gente faz muito bench, mas é o único que disponibiliza já antes da compra. Legal. E uma outra coisa que você falou que eu acho que é bacana também tentar repisar aqui, que o consórcio é um instrumento válido para aqueles que sabem onde estão entrando, têm o dinheiro para dar o lance, fazem as contas e acham que, mesmo com o ajuste do lance, né, para calcular um custo efetivo total, uma taxa equivalente aí para um financiamento, por exemplo, para comparação financeira justa entre os dois instrumentos, o consórcio vale a pena. E para aqueles que querem usar o consórcio como uma forma de guardar dinheiro. Então, assim, necessariamente não é o melhor investimento do mundo, né? Mas tem gente que gosta, como você falou, de ter uma cota alta, de ter uma prestação para pagar. Se não tiver uma prestação para pagar, ele não tem a mesma disciplina, né? Para fazer um investimento ali voluntário. Né? E essa lição, eu estava comentando com a Lori fora do ar aí, antes da gente gravar aqui hoje, que eu tive com um taxista, né, numa conversa com um taxista uma vez, ele me deu essa lição, falou, olha, doutor, aquele pessoal que gosta de chamar a gente de doutor, mesmo a gente não sendo, né? É engraçado. Me lembro do sujeito até hoje, muito bacana ele, inclusive. Se eu não tinha, ele falou comigo, olha, eu acho prestação a melhor coisa do mundo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, se eu não tivesse prestação, eu não saía de casa para trabalhar. Eu ficava o dia inteiro de pijama e à toa, né? Eu falei, tá bom, né? Não é só o lado financeiro que conta, né? Vale o lado comportamental também. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração isso sim. Lori, como é que funciona no caso do cara não ter se programado? A gente falou de planejamento, programação, né? O cara achou que dava, entrou e não deu. E aí? O que pega? Começa a parar de pagar? Como é que funciona esse processo aí? Bom, se ele parar de pagar, tem algumas situações, né? Então, pagou por um tempo, enfim, e não parou de pagar e não quer voltar mais mesmo. Se ele não quer voltar, ele vai cancelar, ele vai continuar concorrendo à contemplação, mas não mais contemplação para pegar o crédito, contemplação para receber o dinheiro que ele pagou de volta. Porém, vai ter multa, aí também depende do contrato, depende do percentual que ele tem amortizado. Quanto mais amortização você teve, ou seja, quanto mais você pagou de consórcio, menor vai ser a multa, isso na maioria das administradoras, tá? E aí você vai ter esse dinheiro de volta ou por sorteio ou até o final do grupo. Se você não for sorteado em nenhum momento do grupo, no fim do grupo, ou seja, se eu comprei em 60 meses, paguei meia dúzia de parcelas, eu vou demorar aí 4 anos e meio para ter o dinheiro de volta se eu não for sorteado, tá? Tá, bem. Continua, por favor. Então, assim, agora, se ele cancelou, é um momento, de repente não pode pagar parcela. Bom, primeiro que o consórcio, enquanto você não está contemplado, ele é muito flexível. Então, não posso pagar aí 2, 3 meses. Você vai, liga, negocia, dilui a parcela. Tem gente que se assusta, às vezes, deixa de pagar um mês e no mês seguinte vem as 2 parcelas no boleto. Ele fala, não consigo pagar. Mas o consórcio ele é muito negociável. Então, você pode pegar a parcela em aberto, dilui nas parcelas seguintes. Agora, realmente fiquei lá 3, 4 parcelas sem pagar e cancelou o meu consórcio. Mas passados ali 6 meses, eu quero reativar. Você pode reativar também. Aí pega esse saldo, dilui nas demais parcelas. Então, o cancelamento ele é passível de reativação. Não negativa o nome, se você cancelar e não estiver contemplado, porque até então você estava fazendo um investimento, você estava guardando dinheiro. Agora, se você já comprou bem, o bem ele fica em garantia, com exceção do consórcio de serviços, né? Imóvel, automóvel, ele fica em garantia. O ponto favorável é que não é um saldo devedor tão grande quanto um financiamento, porque num financiamento, digamos que eu comprei um carro, paguei lá meia dúzia de parcelas, deixei de pagar. A financeira, ela pega meu carro, vai para o leilão, vai quitar uma parte da dívida, não vai ser o suficiente para quitar a dívida toda. Então, além de eu perder o carro, eu ainda fico devendo o saldo remanescente ali da minha dívida. Então, não só perco o carro, eu permaneço com uma dívida com o banco.
No consórcio, como o saldo devedor não é tão grande quanto um financiamento, isso dificilmente vai acontecer, né? Mas sim, eu vou perder o meu bem, ele vai para leilão e para pagar essa dívida. Então, quando eu estou contemplado e comprei o meu bem, aí eu tenho uma dívida que eu tenho que honrar. Tá, não, olha só, mais uma aula sua aí, tá? Vários pontos bem interessantes que eu gostaria de estressar novamente e ver se, né, se eu não entendi nada de errado. Então, primeiro você falou que é, existe a inadimplência, a desistência, a interrupção mesmo, definitiva, e existe aquela a circunstância talvez temporária e renegociável, tá? No Uhum, primeiro caso, você tem, da desistência mesmo definitiva, uma multa, né? Dependendo do quanto você pagou, né? Quanto mais você tiver pago, menor é o valor da multa. Acho que essa figura tem amparo também e uma correlação com outros tipos de contrato que a gente vê aí, por exemplo, carro por assinatura, você tem uma multa por desistência no contrato de prazo maior também, né? Seguros, multiproteção, tem uma série de coisas que você se comprometeu com aquele prazo, né? Se você está próximo de acabar, o tratamento é um, se estiver bem no comecinho e você foi bem imprudente aí no seu planejamento, o tratamento é mais severo. Uma outra coisa importante que você falou, e que eu acho que reforça aquela ideia nossa de que consórcio não é bem um substituto perfeito do investimento, é que esse dinheiro não está disponível para você a qualquer tempo, né? Você pagou meia dúzia de parcelas, uma dúzia de parcelas e desistiu, você vai, para colocar a mão nesse dinheiro de novo, vai ter que entrar num sorteio dos desistentes. Ou seja, o dinheiro não é seu a qualquer tempo, assim como seria uma aplicação, por exemplo, financeira com liquidez qualquer, poupança, um CDB, né? Uma coisa assim. E uma outra coisa que eu achei legal que você falou é da separação entre os tipos de consorciados, né? Aquele que foi contemplado daquele que não foi contemplado. Então, você tem duas categorias. Enquanto você não foi contemplado, você está realmente entregando a sua poupança para o grupo, você está fazendo com que os outros que foram contemplados possam se beneficiar das parcelas que você pagou. A partir do momento que você é contemplado, né, aí vira o jogo, ou seja, você recebeu 100%, né, a carta de crédito por completo, mas ainda tem um saldo devedor. Então, ou seja, o grupo é que passa a ter que ter cuidado com você. Se você deixar de pagar depois de ter sido contemplado, a gravidade do problema, né, é bem diferente. E, por fim, eu achei bem bacana essa possibilidade de renegociação, né, de um alívio, um refresco, especialmente quando você ainda não foi contemplado. Eu acho que isso Dá até acontece para diminuir, eu não falei, né? Dá para diminuir e aumentar o crédito também. Então, por exemplo, esse crédito está muito alto, você vai lá e reduz. Reduz o valor da parcela, entendeu? Tem isso também, tá, Fred? Oh, tá, mas você consegue, então, nisso aí, como é que funciona na prática? Assim, eu entrei para um consórcio de 50 mil reais, mas na 12ª parcela apertou. E você consegue fazer um downgrade do cara e colocá-lo Uhum. no grupo de valor menor, por exemplo? No mesmo grupo, inclusive a regra é essa, tem que estar dentro do range de créditos do grupo. E Ah, aí eu tá. consigo diminuir também. É muito flexível, né? Legal, legal. Então, Isso é legal e também tem a ver com o procedimento que é feito hoje nas parcelas, né? Quer dizer, a gente viu aí pela pandemia uma série de renegociações, né? Propostas pelos próprios bancos, inclusive, empurrando, pula a parcela, empurra para frente. É bom saber que vocês estão fazendo isso no. a gente já faz isso permanentemente, na realidade, né? Lógico que, inclusive, nesse momento, né, de pandemia, a gente vai divulgar, vai fazer campanha falando isso, é porque aí a gente acaba prejudicando o grupo, lógico. Se tem alguém que fica 2, 3 parcelas sem pagar, então o prejuízo não é da administradora, entende? É do grupo. Então é importante que todo mundo pague as parcelas, só que a gente também não vai deixar, ninguém vai sair por conta de um problema de 1, 2 meses ali, ninguém precisa sair do grupo, entendeu? É mais ou menos isso. Ô Fred, acho que uma dúvida que fica muito até da sua parte é em relação à comparação com investimentos, né? Você falou Sim, da sim. questão do o consórcio é muito, depende do objetivo, né? Porque realmente, se você for comparar com investimento para trazer rentabilidade, né? É Uhum. muito de acordo com o objetivo das pessoas. Eu falo assim, o consórcio ele é o único que ele consegue reunir dentro de um mesmo produto, uma ferramenta de poupança, que é o caso do Uber ali, do motorista com o qual você falou, né? É uma ferramenta de poupança, é uma forma de você
colocar um objetivo, que é o primeiro passo de um planejamento financeiro, e você carimbar esse objetivo e falar, essa grana aqui vai para esse objetivo, eu não vou usar para mais nada. Então, é uma ferramenta de poupança para garantir que você poupe. Ah, mas eu já tenho o hábito de poupar. Ótimo, né? Você é diferente, que bom, não é verdade? Que bom que você tenha. Mas tem muita gente que não tem, e é uma grande maioria. Então, é uma ferramenta de poupança, só que é uma ferramenta de poupança, é um tipo de investimento, porque traz rentabilidade, só que traz rentabilidade em determinadas situações. Ainda assim, vai ser comparado com um produto específico de investimento? Não. Qualquer Não. pessoa que vá fazer essa conta, e aí tem muito educador financeiro, muita gente de finanças que fala, ah, mas é ruim porque não traz a mesma rentabilidade. Gente, mas tem muita gente deixando na poupança. Uhum. 89% das pessoas que investem deixam na poupança, Isso. né? Então vamos dividir aqui, né? Então, mas é sim, e inclusive quando a gente vai declarar o nosso imposto de renda, vai lá escrito como investimento. Então, quem falar que consórcio não é investimento, está falando uma grandíssima besteira, porque quando eu faço minha declaração de imposto de renda, eu declaro lá, é um investimento e traz rentabilidade. Então, ponto. E se eu estou comprando patrimônio, é investimento também. E por último, então, eu falei que é uma ferramenta de poupança, é um produto de investimento e é uma modalidade de compra. E eu posso flutuar entre esses três produtos em um mesmo produto. Então, é isso que é legal. Se eu estou guardando dinheiro, parabéns que você consegue guardar. Mas eu me programo lá, eu vou para uma planilhinha de Excel e eu vou guardar R$ 1.000 por mês. Então, guardando R$ 1.000 por mês, daqui 10 anos eu compro minha casa. Legal. Ou eu posso guardar o suficiente para a entrada e fazer um financiamento. Legal também. Ou eu posso comprar um consórcio que vai me ajudar a guardar, porque eu já decidi guardar, mas me trazendo as chances de conquistar esse objetivo antes sem pagar juros. Se as pessoas entenderem que é esse o grande objetivo do consórcio, e é essa a grande sacada do consórcio, ele não é igual ao investimento, só que ele é um investimento que te permite conquistar o objetivo antes daquilo que a planilha de Excel vai te mostrar. Então, é isso. É isso. Se você comparar com o financiamento, ele vai sim ser melhor. Quando a gente vê educador financeiro comparando com o financiamento, eles falam umas bizarrices. E é bizarrice mesmo. Poxa, tem gente super conceituada que fala assim: ah, mas é porque aquela correção lá vai para a administradora. Não vai. Tem uma correção anual, que é o IPCA ou INCC, né? Dependendo do segmento que você contratou. E essa correção vai para o grupo, não vai para a administradora. Por quê? Porque se eu queria um carro hoje de 40 mil, no ano que vem ele não custa mais 40 mil. Então, nesse caso, é o reajuste do IPCA que vai para o automóvel. Ou tabela FIP, dependendo da administradora. Estou falando no UP, é IPCA. Esse reajuste, ele vai reajustar a minha parcela pro grupo. Não vai para a administradora. Então, tem algumas bizarrices, assim, que as pessoas falam, que realmente é falta de conhecimento. Ou um dia comprou um consórcio, não foi inteligente, caiu num conto do vigário, criou uma expectativa maior, esperou um milagre e Sim. hoje acaba culpando o segmento como um todo. E se fosse dessa forma, você sabe que a gente não teria nem celular, né? Porque a gente já se estressou, não se estressou? Nem cortar o cabelo, porque eu já cortei o cabelo e ficou uma droga, e nem por isso eu parei de cortar. Então, é só a gente saber do que a gente está falando e entender o objetivo. Dependendo do objetivo, o consórcio vai ser o melhor. Dependendo do objetivo e da situação, o financiamento vai ser melhor. E dependendo do objetivo e da situação, fazer um investimento vai ser melhor. Sim. Eu concordo em parte com você. Eu acho que tem algumas pessoas que às vezes não entendem o funcionamento do consórcio, nem a conta correta que se deve fazer para comparar. E tem também aqueles que foram ludibriados por vendedores inescrupulosos que existem em qualquer ramo, né? E já melhorou muito, como eu te falei, né? Eu conheci o consórcio na década de 90 e já vi coisas escabrosas, né? Mas eu acho que hoje você tem muito mais condição realmente de saber onde está entrando do que no passado. Bem pontuado por você que existe a separação entre a figura do grupo e a figura da administradora, né? Correção do IPCA ou da tabela FIP no caso do consórcio alto ou do INCC, por exemplo, no caso do imobiliário, vai para o próprio grupo. É bom até, inclusive, que as pessoas saibam que as parcelas vão ser corrigidas,
né? Uhum. Até porque o valor da contemplação vai ser corrigido também, se preparem para isso. É um ajuste que às vezes tem que fazer, né? A pessoa compara o financiamento imobiliário com o consórcio numa tabela SAC, por exemplo, a parcela é decrescente, enquanto que no consórcio a parcela vai ser crescente. E eu acho que o que mais importante eu entendi que você falou, pelo menos na minha opinião, é essa história da espera pelo milagre, né? Só que é um milagre, que é aquela coisa que é o atalho, né? O caminho mais fácil. E por isso até mesmo essa comparação de parcela com parcela, né? A gente recebe aqui, o que eu faço aqui? A parcela desse consórcio é X, a parcela do financiamento. Não sabe qual que é a tabela de amortização do financiamento, o índice de reajuste do consórcio, o tamanho do grupo, não te fala qual que é o prazo que ele tem que colocar a mão no bem ou não. Então, assim, essas coisas realmente, às vezes, até apesar de bastante tempo, ainda me assustam. Então, eu fico feliz que a gente está tendo essa conversa aqui hoje para esclarecer uma opção de coisas, né, para aqueles que vão ter o interesse de ouvir, né? Porque é um bicho, é um ornitorrinco, né? É como você falou, né? Não é mamífero, não é ave, tem o bico de outro. Mas você precisa saber onde é que você está entrando, né? Porque é diferente mesmo, tá? Eu não sei se você concorda. Não, eu concordo, Fred. É muito simples, mas é tão simples que gera confusão. Eu acho que é bom assim, a gente contextualizar, porque tem gente que acha normal, né? O financiamento é normal. No consórcio tem lá IPCA e INCC. Bom, hoje nós estamos em 10º lugar com a maior taxa de juros do mundo. E isso porque a gente teve muita redução, certo, Fred? Esse ano foi o ano das reduções. Sim. Então, nesse ano, a gente já ocupou o 6º lugar, hoje nós estamos em 10º lugar. Mas é um 10º lugar, né? E então, a nossa taxa de juros é muito alta. Não dá para a gente achar normal. Não é normal. Quando você fala de uma tabela SAC, ela é linda. O que é SAC? Sistema de amortização contínua. Isso quer dizer que a minha última parcela é minha parcela real. Aquilo, porque a amortização da minha dívida, ela é a mesma do começo ao fim. Nas 360 parcelas, depende do 420, não sei quantas você vai fechar, a parcela de a amortização é a mesma. Então, qual é a diferença entre a última parcela e a primeira? Juros. Então, na minha primeira parcela, você tem que entender que se você pegou uma parcela de R$3.000, R$2.300 são juros. Uhum. Qual é o valor que esse dinheiro tem para você? Né? Aí depende do valor que esse dinheiro tem para você. E eu não estou aqui para demonizar o financiamento, porque não é o caso. É realmente quando a gente vai comparar na ponta do lápis a diferença entre consórcio e financiamento. E eu estou defendendo aqui o papel do consórcio na construção de uma economia, na construção de um patrimônio que seja sustentável. É isso que eu estou colocando. Eu sou educadora financeira por formação e assim, mas não só, eu vivencio isso na minha vida. Vou voltar um pouquinho lá atrás, né? Eu entrei no consórcio, né? Vou falar super novinha, porque eu já falei que eu tenho 18 anos, eu vou falar que eu entrei novinha. Mas a minha mãe fazia consórcio, minha mãe era funcionária pública e minha mãe fazia consórcio da Sharp. Então, eu venho de uma família muito simples. E naquela época, consórcio era coisa de classe D. E ela comprava, minha mãe comprou videocassete, minha mãe comprou, como chamava o som estéreo, sei lá que a Estéreo, gente só chamava, estéreo, que era o 3 em 1, é isso Três que eu em tava um, tentando. 3 em 1, 3 3 em em 1. 1. Minha mãe comprou TV através do consórcio, e eu lembro daquela coisa que era todos os meses ela pagando, eram em 24 meses, e era bonito de ver. E eu com 16 anos, Fred, e isso é uma história real, com 16 anos eu comprei meu primeiro consórcio de automóvel. Eu faço aniversário em maio, em janeiro eu fui contemplada com lance, eu tinha 17 anos, eu já trabalhava, eu pagava meu consórcio e guardava o dinheiro do lance, e eu dei um lance, nessa época eu trabalhava numa concessionária que não existe mais, era a Sopave, falecida Sopave, e eu trabalhava com venda de seguros, e eu contemplei, então em maio eu tinha meu carro, aí eu tô em 1998, eu comprei um Uno 94, ou seja, era um seminovo. Só fui trabalhar com consórcio 3 anos depois, não imaginava que ia trabalhar com consórcio. Então, eu nunca admiti, hoje, tô aqui gravando na minha casa, através do consórcio. Meu marido trabalha com consórcio, conheci ele no consórcio, minha cunhada, olha que delícia, hein? Confundir cunhada com irmã, ela vai ficar orgulhosa quando ouvir isso. Trabalha com consórcio, a gente tem uma casa na praia que foi com consórcio. Então, a minha vida é isso, eu não falo de uma coisa que não tenha acontecido para mim.
eu sei fazer conta, gente, por favor, tá bom? Eu sei muito bem fazer conta. E eu opto pelo consórcio. E eu opto pelo consórcio há muito tempo. Há muito tempo. Eu não precisei pagar juros, né? Por quê? Porque eu comecei a optar pelo consórcio muito cedo. Daí, talvez, essa coisa assim, essa conexão tão grande que eu tenho com o UP, porque o UP, lógico que não é que quem compra é jovem somente, mas a nossa comunicação é jovem. Porque o jovem, hoje, ele tem aquele ar de, consórcio, aquele negócio que minha mãe fazia, né? Existe ainda. E o consórcio, o melhor papel dele, o papel mais gostoso dele é quando acontece mais cedo, né? Porque se você já começa, o consórcio ele já, e o jovem hoje, não só no Brasil, né, mas por aí afora, ele já tem essa consciência de sustentabilidade, não só na hora de jogar o lixo no lixo, na hora de comprar menos roupa, ou de, não só nesse momento, mas na hora de cuidar do dinheiro dele, né? A gente sabe que eles buscam muita informação. Então, é importante entender que o consórcio, ele tem seu papel. Ele tem seu papel no Brasil, a gente representa 3% do PIB, então ele tem seu papel no Brasil, ele tem seu papel. Hoje, 3 a cada 10 imóveis são comprados pelo consórcio, né? Então, a gente tem uma representatividade muito grande, 1 a cada 4 automóveis comprados pelo consórcio. Então, a gente tem uma representatividade, a gente tem um papel e não morreu não, pelo contrário, tá mais vivo do que nunca. Não morreu de jeito nenhum. É. São mais de 7 milhões de consorciados, né? Consorciados, é isso mesmo. 144 administradoras de consórcio. Para quem quer explorar os números aí, tem um relatório sobre consórcios no site do Banco Central anual que dá uma série de estatísticas bem interessantes sobre o setor. Então, de forma alguma, até acho que a gente começou falando que o setor de consórcios, para mim, é surpresa, né? Com o crescimento do mercado de financiamento e crédito, eu achei que ia jogar uma água no crescimento do consórcio, ele continua crescendo. Sinal que realmente a Log tem razão. O brasileiro se afeiçoou ao produto, enxerga nele um misto de coisas que talvez o ajude realmente a concretizar ações. Aí o relato da Lore é repleto de exemplos. O que a gente está aqui no papel é de tentar fazer com que as pessoas entendam características inerentes ao consórcio, ao processo de estar num grupo de consórcio, né, para que, por exemplo, nesse relatório que eu citei do Banco Central, o percentual de excluídos, né, de exclusões, é altíssimo, 50%, ou seja, o percentual de cotas excluídas versus as ativas, ou seja, aqueles que entraram e permanecem no consórcio versus aqueles que entraram e desistiram, porque não fizeram a coisa certa, não se planejaram direito, acharam que iam dar conta e não conseguiram. Então, é 1 para 1, para cada 2 que entra, um sai, né? Um sai e fica esperando o sorteio para devolver o dinheiro, ou fica esperando o dinheiro no final, né? E tem um plano frustrado. Então, assim, a frustração de plano é uma coisa que interrompe o sonho, a vida, né? Gera custos e gera restrições. Então, acho que nosso papel aqui é esse, né, Laura? Assim, evitar que as pessoas Que as pessoas se discutem... frustrem, Isso aí. É isso mesmo. As pessoas também começam a guardar dinheiro, né, e desistem no meio do caminho. Só que no consórcio isso tem um prejuízo. Isso, Então é por isso que as exatamente. pessoas, é diferente começar a guardar na poupança. E parei, desisti, comecei a guardar na poupança para trocar de carro e acabei fazendo outra coisa, né? É um ponto. Agora, no consórcio, realmente você perde dinheiro se você desistir. É importante que você tenha consciência daquilo que você está fazendo, que não existe milagre, que se você espera por uma contemplação rápida, você precisa saber a média de contemplação do grupo, porque varia muito. Qualquer coisa que eu fale aqui, gente, vai ser assim completamente no ar, porque varia muito de administradora para administradora e de grupo para grupo. Então, se você tem uma expectativa, a maioria das pessoas que cancelam ou é porque não conseguiu arcar com a parcela, é porque achava que era uma coisa e descobriu que era outra, né? Isso, exatamente. Excelente. Vale uma outra dica aí, Lore, que, por exemplo, como a Lore está sugerindo ainda, pesquise, né, os percentuais de contemplação. Legal que o UP tem essa transparência de antemão, tem essa questão mais jovem do aplicativo, né, quer dizer, o braço da Embracon, que é antiga, mas que é um braço mais moderno, que apela mais para o público jovem, bacana. Estamos modernizando o setor também tradicional aí.
Tudo está precisando de modernização, né? Tudo como você falou, as taxas precisam cair e por aí vai. E tem uma dica boa que é o relatório de reclamação, o ranking de reclamações também do Banco Do Central, Banco né? Central. Que prioriza as empresas de acordo com o volume de reclamações que elas recebem dos seus participantes, consorciados. Acho que é uma dica que fica bacana também para os prospectivos clientes aí saberem, né, com quem estão lidando, darem prioridade para aquelas empresas que são menos reclamadas, provavelmente atendem melhor, né, os clientes. E é em percentual de clientes ativos, tá? Porque você pode olhar lá e falar, mas fulano é lógico que vai ter reclamação, né? É muito grande. Mas é em percentual de clientes ativos. Então o ranking é, ele é bem fiel, assim, ele é bem transparente. Quer dizer, se é uma empresa grande, ela vai aparecer não pelo número ali, que aí seria meio óbvio, né? Ah, é maior, tem mais. Não, é pelo percentual ali de reclamações em relação aos clientes. Perfeito. Então, sim, tem que olhar lá, tem que dar uma olhadinha no ranking antes de fechar. Ótimo. Você falou de taxas caindo pouco, mas ainda altas no mundo dos financiamentos, né? Taxas de administração nos grupos de consórcio caíram um pouquinho ou ainda continuam naquela faixa ali de 15% a 20%? É a mesma coisa, A viu, mesma Fred? coisa, né? No UP, lógico, esse é o nosso grande diferencial, que é zero taxa até a contemplação. Pois é, Então, fala um pouquinho sobre isso aí para nós. Acho que talvez dá o diferencial de vocês. Então, você tem zero taxa até contemplação e você acha que isso faz a diferença realmente para o seu vendedor, para oferecer o up? Você acha que isso faz a diferença para o consorciado? faz muita, o Fred, por quê? Imagina assim, eu vou dar um exemplo prático, tá? Na média dessa taxa de 15% a 20%, mais fundo de reserva, mais adesão do consórcio tradicional, vou trazer alguns valores reais. Uma cota de 50 mil em 50 meses num consórcio tradicional, você vai pagar por volta de 1.260 por mês. Tá? 50 mil reais em 50 meses. Se você foi contemplado no primeiro mês, quanto você pagou? 50 parcelas de 1.200. Vamos falar por sorteio, né? Que o lance ele abate Sim. parcelas, tá? Então, por sorteio, você pagou 50 parcelas de 1.260. Se você foi contemplado faltando 10 meses para acabar, você pagou 50 parcelas de 1.260. No UP, por que ele tem essa pegada maior de investimento do que o consórcio tradicional? Porque enquanto você não está contemplado, você vai pagar 50 parcelas de 1.000. É 50 mil dividido por 50. Ah, mas onde é que o UP ganha? Ele não ganha. A gente vai ganhar de quem está contemplado. Daí esse nosso empenho até realmente para contemplar, é lógico, né? A gente acaba porque é onde a gente vai conseguir começar, a gente vai começar a arrecadar, mas enfim. Então, se você foi contemplado depois de 10 meses, você pagou 10 de 1.000 e você vai pagar 40 de 1.175, que aí eu já acresci a taxa depois da contemplação, que você viu que ainda ficou mais baixa do que o consórcio tradicional. Por Se causa do ele fundo for de com. reserva, seguro e etc. A taxa já é mais baixa A mesmo. É taxa que já como é é uma mais baixa. taxa mensal, Ah, depende do prazo que você vai pegar ali, você vai pagar mais taxa ou menos taxa. sim, Tá? sim. Porque imagina, no consórcio de 50 mil, quando você é contemplado, sua parcela vai aumentar 0,35, ou seja, R$ 175. Se Tá. você contemplou faltando 10 meses, você só vai pagar 10 parcelas com taxa. Ou seja, Não, só 10. Então, assim, ele acaba sendo muito mais justo, entendeu? tá. Quem contempla rápido paga mais taxa, quem demora para contemplar paga nada ou pouca taxa. Esse exemplo aí é porque o prazo, né, que você deu é um prazo menor, esse 0,35 versus lá, né, os 17,5 da taxa quando ela tem duas maneiras de calcular essa taxa de administração, né? Uma é mensal e uma outra é sobre o valor total do crédito A dividido. nossa é mensal, É, tá? na, O do consórcio tradicional é no crédito. excelente. Nós vamos tentar explicar isso junto no material escrito que vai com esse podcast. Tá. E eu acho que você deu alguns diferenciais aí do UP, você fez alguns alertas que eu gostei, bacana. Conseguiu mostrar, acho que, obviamente, né, a experiência que você tem aí no setor de consórcio. Com 16 anos já estava consorciada, já. Já consorciada. Eu acho que serve como uma boa inspiração, Lori, para muita gente que está considerando aí a ferramenta, né, como uma forma de se organizar financeiramente
a gente acho que cumpriu aqui o objetivo. Deixo para suas considerações finais, se você tiver alguma aí, e te agradeço mais uma vez pela participação. Eu sei que é um papo, às vezes, difícil, né? Ter que mostrar o lado bom e o lado ruim também, e conseguir, né, dar uma visão completa, né, do produto, mas eu acho que é a maneira da gente explicar esse ornitorrinco, né? Eu coloco como 2 e você disse que ele tem 3 feições ainda, ou 3 facetas, então vou ter que arrumar uma outra metáfora aqui para caracterizar o consórcio. O Fred, para as minhas considerações eu queria agradecer, porque não é um trabalho, tá, realmente falar da parte boa, da parte ruim, porque eu falo que a parte ruim é a expectativa, depende da expectativa que você tem mesmo. E eu sempre vou defender, de qualquer forma, que as pessoas elas conquistem, sabe? Independente, não é demagogia aqui nem nada, mas eu acho que a gente trabalha para que as pessoas conquistem coisas, seja um bem material, seja uma viagem, seja aprender a guardar dinheiro, e se a gente consegue ajudar, seja em forma de conteúdo, ou seja com essa pessoa comprando um consórcio, de qualquer forma eu acho que valeu, sabe? Se de repente ficou na cabecinha de alguém aqui, não me convenceu, não consigo, continuo achando consórcio, não, mas aquilo lá que ela falou, que não existe milagre, que tudo a gente tem que se planejar, é verdade, né? Então, se isso valeu, eu acho que o propósito aqui do podcast tá ok e foi feito. Mas dá uma chance, né? Vai lá no site do UP, consórcio.com.br, e você vai ter um monte de informação. A gente tem um blog recheado assim, de informação sobre educação e planejamento financeiro. A gente tem curso de educação financeira. Então, assim, né? Eu acho que esse é o objetivo principal, tá bom? Maravilha, show de bola. Certamente essa mensagem motivacional, acho que só fazer as pessoas pararem e refletirem sobre o que compararem, já surtiu um efeito tremendo, né? Colocar isso na pauta. É tão difícil colocar esses assuntos na pauta, né? O brasileiro se aliena, dá de ombro, deixa de lado, evita, né? Achando que é chato. Mas é alguém colocando a mão no seu bolso, né? Você jogando dinheiro fora, dinheiro que você custa para conseguir ganhar, acorda cedão, pega um busão para ir ganhar, e que você às vezes desperdiça sem Eu precisar. acho que é uma sacanagem pagar juros, tá bom? Pronto. Pronto. Eu acho que é Você terminou com o sacanagem. argumento de venda do consórcio. Com essa aí eu vou pedir ao nosso público que nos hackeie, nos critique, sugira aí os temas que vocês querem vir, que a gente venha aqui falar, sugira se vocês querem que a gente volte a falar com a Lore para explorar ainda mais algumas coisas que a gente não conseguiu falar hoje aqui em função do tempo. Ela é uma simpatia aí, muito, muito agradável. Acho que espero que vocês tenham gostado do papo e que tenha sido útil. Lore, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Fred.